Boa, boa! Olha, nós aqui novamente. Essa voz, eu vou entonar ou diminuir. Você que está aqui conectado para elevar a consciência, o que nós temos hoje? Futebol no Brasil é paixão, mas para alguns é um caminho de vida. Hoje a gente traz para a mesa quem está lá no começo de tudo. Aquele início, sabe? Onde a chuteira ainda é sonho e o talento precisa de direção. Ele forma atletas, mas antes disso, forma homens. Com a gente no Consciência Pod, Alisson Costa, treinador da base do Grêmio Prudente e sócio da AR Sports. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu te agradeço. Já em bastidores, já agradeci aqui ele, né? Pelo convite aceito. Alisson, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Tudo bem com vocês? Eu que agradeço pelo espaço, né? Pelo convite. O Rafa fez o convite aquele dia na gravação. Foi intimado, né? Luiz? Foi. Ele falou, vou convidar você, hein? Eu falei, não, pode convidar que a gente vai lá com todo o carinho para poder conversar um pouco, bater um papo e tá aí na presença de vocês. Convite do Rafael é uma morte, cara. Você viu, né? Boa. Boa. Ô Célio, obrigado aí por você. Hoje o Renan fugiu, né? Mas tá difícil pegar o Renan no laço, hein, rapaz? Nós tá com... Calma que ele vai vir. Ô Alisson, que bacana. Esporte, paixão nacional. Quando você viu essa paixão nacional entrar pra tua vida de fato, como que foi? Cara, eu tava comentando com ele aqui nos bastidores. Desde criança eu sempre gostei de esporte. Desde pequeno, né? Época de colégio mesmo. A gente se dedicava pra jogar pelaquela medalhinha de lata, né? Como se diz. E eu lembro que na minha sala, na escola, quinta série, escola pública, a gente pegava os intervalos pra montar os times pra gente jogar na educação física. E eu ficava lá com o papelzinho, ó, vai jogar esse aqui, vai jogar esse aqui. A gente organizava competições dentro da aula de educação física, de tanto que a gente gostava. E tinha outros meninos também que tinham essa vontade, a gente acabava somando. E ali começou a me despertar o interesse pelo esporte. E esse interesse desde a base, você que dentro da sala de aula foi um dos que a veia pulsava no esporte, sempre o sonho de ser jogador profissional, estar na tela da TV, isso era latente, né? A gurizada, isso aí, eu acho que o brasileiro, o garotinho lá, sempre é aquele famoso, né? Eu quero ser o jogador de futebol, não é isso? Isso que você falou, eu acho que todo mundo que entra na escolinha de futebol ou vai jogar um futebol com uma idade iniciante ali, sonha em ser um atleta profissional. Hoje muito mais, né? Por conta do celular, dos Instagrams da vida, o TikTok, então fica muito aflorado nessa questão. Mas a nossa época era a TV e o rádio, né? Que se destacava mais ali e a gente jogava pensando em ser aqueles caras, né? Eu tenho muito na memória a Copa de 2002, que devia ter ali uns 9, 10 anos, então ficou muito marcado ali, muito jogador bom, a gente ia brincar na rua, queria imitar os caras, né? O Ronaldo, o Ronaldinho, o Rivaldo, então acho que foi um dos pontos aí que atraiu bastante nessa questão de jogar o futebol e tentar ser alguma coisa no futebol, né? Só que aí vem o amadurecimento, né? Aí vem a família, né? A família ela pode tanto somar com o garoto, como também pode atrapalhar. No meu caso, né, o meu pai era muito consciente, assim, eu sempre fui dedicado, gostava, levava a sério, treinava várias vezes por semana, mas o talento mesmo nato, aquele cara que resolvia, não tinha, né? Então não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E aí chegou um determinado momento que comecei a me dedicar à escola e o futebol escolar, né? Eu passei da escola pública para o colegial no Cristo Rei, eu tinha uma bolsa para jogar lá, e isso aí mudou muito a minha história, né? Não consegui jogar profissionalmente, não fui tão atrás, tão a fundo, mas foi uma das coisas que me ajudou a ter um estudo de qualidade, né? Sou muito grato e consegui, através da escola, do estudo que eu recebi, entrar na faculdade melhor, né? Eu fiz a Unesp no início e isso mudou a minha vida
da água pro vinho ali, como se... Falou sério. Depois eu tenho uma pergunta bacana aí, nessa linha que ele falou sobre esse sonho misturado com estudo. Boa. Então, Roberto, você sabe que depois que o Rafael passou por aqui, eu já subi minha temperatura para mais de 500 graus, né? Porque temperatura elevada, né? Olha, dentro disso daí que você falou de talento. Como que é essa relação de talento com esforço? Porque tem muita gente boa, né? Mas às vezes você vê que... Eu já vi gente que joga futebol e nem gosta de futebol. Você deve ver mais do que eu isso. E essa questão de ser uma pessoa dedicada, que nem veio aqui o Leandro e ele estava falando, ele era um cara muito disciplinado e muito dedicado e ele seguiu os grandes exemplos, ele teve junto, depois ele se deu bem, jogou no exterior e encerrou a carreira dele lá no Japão, você deve conhecer ele, né? Leandro Freire. Esse, é. E assim, eu gostei muito da fala do Leandro, no sentido que eu tive a impressão dele ser um cara muito disciplinado. Sim. E que relação que é essa hoje de talento, de disciplina, de dedicação no esporte, no futebol, que é a sua expertise? Eu acredito assim, a gente vem... Tudo muda, né? Todos os setores mudam. Acho que na minha geração, quando criança, se falava muito em talento, em habilidade, em contexto de criação, né? Hoje o futebol, você liga a TV, o futebol europeu é velocidade, transições rápidas, finalizações rápidas, recomposição defensiva, né? Então isso requer muita dedicação para dar certo, né? E às vezes o menino ele quer só jogar, ele só quer se divertir, ele quer entrar lá no campo, sem pressão de treinador, sem pressão de pai, sem pressão de torcida. Então aquele talentoso que às vezes não quer estar nesse meio da dedicação, ele acaba morrendo no meio do caminho. Eu acredito muito nisso. E às vezes aquele menino que nem é tão talentoso, mas é extremamente dedicado, ele acaba rompendo a bolha e acaba chegando. Hoje em dia acaba acontecendo muito nesse aspecto. Tem muitos meninos que eles ligam, né, a conexão de jogar o futebol com o que você vê no contexto de mídia, né? Vamos lá, o Vini Júnior, foi o melhor do mundo esses dias atrás aí e tal, é o cara que está em alta do Brasil, né? E aí você vai lá na conta dele, você vê ele com carros, mulheres e etc, né? Dinheiro. Então ele esquece que para chegar naquele ponto, o cara deve ter vivido o extremo do extremo da dificuldade. E só vê o benefício que ele teve, né? Então isso aí é muito sério. E a gente ali no dia a dia, a gente começa a trazer para essa garotada a realidade da coisa. Na semana passada mesmo, fomos com o Grêmio para Novo Horizonte e a gente saiu 3 horas da manhã. E aí, o menino precisa deixar de lado uma festa, porque são meninos de 15 anos, precisam dormir cedo, precisa se alimentar bem. Então esse ponto de ser regrados, poucos querem, né? Imagino a palavra disciplina, você deve desgastar essa palavra, né? Hoje. Ixi, é uma das coisas que a gente mais usa, é resiliência, né? Disciplina, porque às vezes o cara tá ali, ele tenta, erra bastante, porque tá na base, né? E aí às vezes ele acaba querendo desistir, então a gente entra nesse contexto de poder somar, de poder ajudar. Então são fatores aí que tá no nosso dia a dia. Hoje, se a gente observar então, você, a hora que assumiu essa visão de treinador, é mais primeiro a questão do caráter, porque envolve diretamente esses componentes, essa composição, né, de disciplina, saber onde quer chegar, do que propriamente o jogador em si, né? Envolve essa parte, porque se o cidadão ali, né, que está sendo formado, não tiver um pé no chão exatamente no caráter, nessa disciplina, clareza ali, que você falou, tem que ter muito nítido, acordar 3 horas da manhã para um desafio, tem que ter muito nítido, ou o cara vai perder a baladinha, ou aquele movimento de amizade, enfim. É mais formação de caráter do que do próprio jogador em si, não é? Sim. A minha categoria, na verdade, ela é o sub-13, né? Então é uma categoria assim que o menino tá saindo da fase de criança para uma adolescência, né? Então é aquele turbilhão ali de dúvidas, incertezas, né? Sonhos. Então o garoto chega pra gente muito feliz, porque ele recebeu uma oportunidade, foi avaliado, tá ali dentro do contexto, mas a gente precisa trazer ele para a realidade, né? De como que funcionam as coisas, aonde a gente pode chegar.
e tentar dizer para ele que a bola é um caminho? Mas é um caminho muito difícil. Então a gente precisa primeiro formar. Eu brinco com eles, eu falo, a gente precisa formar homens, né, para a sociedade, independente do que você vai ser. Se você vai ser um atleta, se você vai ser qualquer outra profissão, mas a gente precisa formar pessoas melhores para a sociedade. Mesmo estando dentro do contexto de clube, eu acho que a nossa maior preocupação tem que ser essa, né? Eu vejo da minha parte como professor, treinador, né? Roberto, eu estou lembrando uma frase que a Tuti disse aqui, que é uma atleta reconhecida, né, uma ex-atleta reconhecida. Ela estava falando que o esporte ensinou muito para ela sobre dedicação, sobre comprometimento, sobre acordar cedo, dormir embaixo das arquibancadas, né? Então o esporte deixa esse legado para aquelas pessoas que estão abertas ali para absorver, independente de aonde ele vai chegar, ensina aquele esporte, isso deixa um patrimônio para a pessoa que participa por esse processo, né? Perfeito. Eu também concordo, em gênero e grau. E a gente precisa nesse quesito da disciplina, do dia a dia, de como que funciona, porque hoje parece que as coisas são mais fáceis, né? O acesso é mais fácil. Eu quero descobrir alguma informação, sei lá no Japão, pega o celular, digita, está aqui. Né? Na nossa época, não. Tinha que ir na biblioteca, talvez pegar algum professor ali que tem um conhecimento maior, perguntar. Então, hoje, em minutos, você tem a informação na tua mão. E nem tudo, por mais que passe os anos, vai ser na mão. Né? Acho que o esporte é uma forma disso. Vai mudar. Eu creio que o futebol ele vai continuar evoluindo, mas ainda vai depender do ser humano. A hora que for jogar lá a última tomada de decisão, eu posso dar todos os caminhos para você, para chegar no gol ou para defender o gol, mas o último passe ou o último chute é teu. Eu não tenho o que fazer. Então a gente precisa valorizar o ser humano e ensinar o caminho ele, né, tanto do esporte como na formação de pessoas melhores. E com base nisso, né, deve ser exatamente a pressão que o cara vai ter que trabalhar com técnica que vocês passam, mas na hora do estádio cheio lá, o cara saber fazer a definição exata que está pedindo, né? Porque imagina num campo adversário, aquela panela de pressão, um exemplo, né? Um Corinthians e São Paulo. Lá em Itaquera. Imagina, aí Itaquerão lotado. Então, ali é a hora decisiva de esse estar consciente, né? Acho que esse gancho que você colocou, nós temos lá no Grêmio, né? Não só no Grêmio, na própria Casa da Criança que eu estava citando para você, Sim. próprio Cristo Rei, temos os profissionais da psicologia. Eu creio que essas pessoas, elas estão muito próximos ali da gente no dia a dia para ouvir, para orientar, para trazer informações, né? A minha categoria ali, eu tive vários meninos que eu encaminhei, né, pro nosso psicólogo, ele chama Dimitri, é um cara muito especial que ajuda a gente lá no dia a dia, porque, como eu disse, os meninos eles estão numa fase de transição, então é muita dúvida, né? Às vezes a dúvida em casa, o pai ou a mãe ali pressionando, será que vai dar certo? Nem a gente sabe se vai dar certo, porque o menino tem 13, ele pode chegar com 15 e falar, não quero mais. Já aconteceu isso inúmeras vezes. Porque a oscilação de emoção nessa fase, os hormônios estão lá em cima, né? Uma hora o cara quer ser o melhor do mundo, outra hora ligou, quer nem saber. Lidar com isso aí, a psicologia ajuda? Ajuda bastante, né? A gente consegue ali no dia a dia, você vai criando um laço, né, com os meninos ali no dia a dia de como que ele é. Às vezes ele chega num dia muito tranquilo, às vezes chega muito nervoso, às vezes chega triste. Eu acho que a gente tem que ter esse feeling, esse respeito de estar ali próximo e tentar ajudar, né? Porque a gente treina de 3 a 4 vezes na semana, então você vê a pessoa ali várias vezes. Tem dia que tá bem, né? E eu acho que é importante a gente poder somar nesse contexto, porque é uma realidade isso, né? Agora, só para completar essa visão, para que você possa transmitir e ensiná-los assim, você recebeu de quem essa estrutura hoje? Quem que foi dentro da tua casa, se essa pessoa te dá o norte exatamente nessa visão que você passa para eles? Eu tava conversando com a Célia aqui fora, foi meu pai e minha mãe. Tem coisas que a gente aprende com conteúdos, né, de profissionais, etc., mas tem coisas que é pai e mãe. De você ter a tranquilidade no momento onde está difícil, de você ter a
a calma de poder ouvir uma pessoa, ou até mesmo de dar uma palavra ali que possa somar. Eu acho que os conteúdos, que nem do futebol, da história, da geografia, eu acho que ainda deveria se aprender na escola. Mas algumas coisas se aprende em casa e isso se perdeu muito com o passar dos anos. Isso em todas as áreas, assim, o que vai prevalecendo para as pessoas ser um empresário, ser um atleta bem-sucedido, um atleta de elite, um podcast, que é muitos podcasts, como você estava falando. Eu vi muito podcast, agora eu vejo pouco podcast, né? Tudo, o tempo vai aprovando tudo essa questão, né? Mas agora você lida com muitas pessoas, mas muitos vão ficando pelos caminhos por fatores que você estava falando aí, né? Às vezes o cara é muito bom no futebol, por exemplo, que seria a essência que ele precisa, o básico é ele saber jogar futebol, ele aprender os fundamentos e fazer em altíssimo nível, né? Mas até por esses fatores paralelos, eles vão ficando para trás e não são bem sucedidos, vocês são obrigados a excluir eles, né? Então, alguns fatores que acabam atrapalhando ali no dia a dia é a questão, por exemplo, técnica, o menino, às vezes o menino tem muita vontade, muito, mas você vê que ainda não é para aquilo. E a gente tem que ter um cuidado de como falar. Sim. Né? A forma, a gente dá tempo, né? Pelo menos aí um período de treinamento mais longo para se adaptar. Né? Muitas vezes eles vêm de casa com o pai ou a mãe, o responsável ali. Não, você precisa ser isso, você tem que chegar. E às vezes o menino não vai ser aquilo, ele vai ser um médico da vida, um advogado, um professor de muito nível bom, né? Como que eu posso dizer? E a gente precisa ter esse devido cuidado. Tem gente que tenta, e aí chega lá com 20 anos, talvez até perdeu um pouco do tempo, porque não teve a coragem ali de mudar o caminho, né? Você lembra o Carlão que sentou aqui, né? Lembro. Não sei se você assistiu um dos episódios. O Carlão é um dos primeiros episódios aqui. Foi jogador profissional, jogou nas melhores... jogou no Paraná, jogou até em São Paulo também, nesses clubes um pouco mais renomados, no Palmeiras também, eu acho que ele jogou alguma coisa, e ele falou que a questão temperamental dele era o fator decisivo, que aí ele agradeceu que um ligamento que ocorreu, uma contusão depois, que meio que tirou ele ali do foco, aí ele teve que realinhar a rota e aprender que a vida, esse... ímpeto que ele tinha de explosivo, tal, negócio resolver e causar polêmica ali, ele teve que realinhar isso aí, ele foi para outra área, agora ele é um treinador de alto nível, quem quer um esporte de alto nível aí, na parte de peso, personal trainer, né? Situação. E então ele assim, meio que depois agradeceu o fato drástico que aconteceu com ele para dar uma segurada. Esse temperamento que era muito forte, que deixava ele fora de partidas decisivas, clube ter que romper contrato com ele, entendeu? Então isso aí, a parte psicológica, essa parte que pega aí também, é um fator que o jovem recebe em casa, talvez o desarranjo familiar também. Aí também tem o lado que vocês têm que acolher com cuidado também, saber como falar. Sim. E saber observar para também encaminhar melhor ali. E também da própria pessoa ter essa consciência que no caso dele foi o quê? Um romper do ligamento. Aí foi meio que uma lição de vida para ele aquilo ali. Como que você observa esse trajeto aí que é meio que comum também, né? Eu acho que cada um vai ter um momento ali que o cara vai ter que se alinhar, né, para poder ou dar continuidade no que ele está fazendo ou mudar a rota. Alguns vão ser numa situação como essa de grau, né, alto, né, um problema alto, ou até mesmo em situações mais simples, né, às vezes o menino começa a perceber que não é aquilo, que o companheiro que está no lugar dele é muito acima dele. Eu sempre falo isso para eles, eu falo, olha, quando você não está jogando, que você está no banco, que é um momento mais difícil, observa quem está no teu lugar. É muito fácil a gente apontar, a culpa é do treinador, a culpa é do meu amigo, e a gente acaba esquecendo de olhar para a gente mesmo, né? E conseguir mudar essa rota, né? Vai. Eu vou soltar uma polêmica. Vai soltar? Vai. Então vamos lá. Ele vai o Carlão, ele tava falando, o legado que sobrou para ele foi
tudo aquilo que ele conviveu no esporte acabou. Hoje ele é um profissional de alto nível, né? Sim. Porque ele aprendeu tudo isso que você falou, essa coisa paralela, transversal aí, que é você moldar o caráter, ensinar disciplina. E hoje ele é uma pessoa de sucesso, né? Mas, Alisson, o hype do momento aí é a Copa do Mundo, né? Sim. Dos futebol de clube, né? E, cara, os brasileiros estão indo bem? Eu vou falar a minha opinião. Eu acho que tá indo além do esperado. É? Eu acho. Pelo que eu vi, é que assim, a gente gosta de criar polêmica, não? Porque a Europa tá no fim da temporada e tudo mais. Mas, assim, o Palmeiras não fez jogos espetaculares, mas ele fez a obrigação. O Fluminense a mesma coisa. O Flamengo tá fora, mas fez jogos bons, né? Botafogo também, um pecado ali ter cruzado os dois brasileiros. Então, a minha expectativa era menor, os brasileiros. Era menor do que eles vêm mostrando. Então, para mim, eu fiquei contente pelo que eu tô vendo. Porque nós temos ainda outras coisas. Você vê, o Al Hilal eliminou o City, né? Eu vi umas matérias Sim. da própria ESPN, falou, pô, foi um caos, tá? Acho que o pessoal lá ficou revoltado de ver o que está acontecendo no futebol mundial hoje, né? Porque são ciclos, né? A gente vê assim, houve uma época que a Itália levava os grandes craques, agora Inglaterra, Espanha, né? Aí China começou a levar, agora de repente Arábia, cara, ganhando de um futebol que eu acho que o mais alto nível hoje, no meu entendimento, é a Inglaterra, né? A Terra eu acho que é o campeonato mais forte. E eles tiraram, mesmo o City numa campanha irregular, mas o City É o City. É o City. tem que ser respeitado, né? E é por conta, assim, o futebol virou uma máquina de dinheiro, né? Então, quanto maior o investimento, maior você se espera daquela equipe, daquele clube e etc. E o Brasil tem um investimento menor que esses caras. É nítido isso aí. Só que a gente esquece daqueles fatores que a gente estava conversando agora. Emocional, clima. Eu acredito que o clima nos Estados Unidos esteja sendo favorável pra gente. Tá calor, quente, né? Tá quente lá e... E a Arábia também, pô. A Arábia. Os caras... Lá esfrita ovo no asfalto. 1000 graus. Então, eu acredito que seja um dos pontos aí que esteja sendo fatores que estejam ajudando. Mas o Brasil vem jogando jogos bons. Eu venho, assim, gostando dos jogos que as equipes brasileiras estão fazendo. Mas também é um ciclo bom do futebol brasileiro, né? Porque, assim, parecia que a gente... Uma época a gente vivia numa situação mais inferior, né? O Palmeiras vem um time estável há bastante tempo, o Flamengo também Você não vai falar veio. que ele é palmeirense, não tem mundial não, né? Não, esses dias eu até fiquei chateado. O menino jogou uma praga falando pedindo para o Palmeiras não ser campeão, cara. Você viu aquilo? Eu vi. Na hora da mista lá. Esse mesmo eu vi. Não pode fazer aquilo lá não, tadinho. É um menino. Pecado, né? Você é palmeirense? Não, São Paulino. Então estamos sofrendo. Tamo junto. Vamos falar sobre uma polêmica. Panelinha em futebol, como que é? Na parte de base. Tem muita. A brincadeira? Antes de você falar da panelinha, dá uma sugestão aí, já que aproveitando o hype. O que você acha do brasileiro que leva lá? Então, na tua opinião, pode falar. A opinião? Eu acho que nenhum dos dois vai ser campeão. Não, gente, sem. Mas eu acho que um avança ali, pelo menos a semifinal. Um dos dois ali vai avançar. Vai chegar à semifinal. Eu acho que até mesmo o Palmeiras. Agora, depois pra frente, aí é briga de cachorro grande, né? Palmeirense, Calma. Tudo pode acontecer, inclusive nada, né? É isso. Porque às vezes é questionável esse formato, porque tem grandes equipes que estão fora, né? Mas, assim, de qualquer maneira, temos 2 brasileiros entre os 8 melhores do mundo. Sim, né? melhores do mundo. Isso a regra tá falando. Eu acredito que um vai chegar ali na semifinal. Aí, bacana. Então, Muito bom. falando agora de panelinha, já que nessa base e depois, como que é isso? Termo panelinha, porque é natural que o treinador fala na hora de orientar, vocês essa panelinha aí no meio aí, caramba, na hora do jogo lá,
Porque tem, né? Uns bons de bola que forma a famosa panelinha. O grupinho, né? E a hora que entra, só fica entre eles o toque. Como que é? Cara, a gente brinca do tal da panelinha lá entre os treinadores das categorias. A gente fala, a panelinha só é ruim pra quem tá de fora, né? Porque quem tá dentro ali é o cara que tá resolvendo, o cara que tá acima dos demais, né? E a gente brinca com isso no dia a dia, mas o termo é um termo mais chulo, né? Mas a gente fala que aquele que se destaca mesmo, eles acabam se unindo, né? Meninos assim que tem um pouco mais de qualidade são bobos, né? Pô, vou passar pra esse aqui, porque esse aqui ele vai resolver o problema nosso, a gente precisa ganhar o jogo. Então isso aí acho que existe em todas as esferas, né? Até acho que no futebol amador da vida tem a tal da panelinha, né? Mas tem treta também, né? Que o Benzema falava pra ninguém passar a bola pro Vinícius. Polêmico, né? Polêmico. Acho que os meninos, assim, no dia a dia, eles jogam de uma maneira coletiva, mas sempre buscam aquele que vai resolver. Acho que quem tá no jogo, todo mundo quer buscar o craque, né? Você tá jogando no time do Messi, um exemplo. Você não vai querer passar a bola pro Messi? Né? O cara vai resolver a situação. O Neymar da vida aí também. Né? Você não vai querer passar a bola. A hora que o Ney entra na seleção aí, os demais todos têm meio que, de uma forma indireta ou direta, já... o cara é o cara. Vem a imagem dele, né? Vem a imagem dele dos bons momentos. Mas olha, como lidar com o ego desses caras? Porque eu olhando de fora, eu vejo assim, o Neymar, o próprio Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras, assim, até o Rafinha começou já, Lamine Yamal, o Vinícius, assim, dá a impressão que esses caras, assim, por eles se destacar, eles acabam ficando com o ego muito crescido, aquelas sinalizações, você vê que eles demonstram insatisfação o tempo todo. Aquilo ali não me parece saudável. O que você fala disso? Então, a gente vê uma imagem na TV, né? A gente não sabe como que é lá dentro. Sim. Nos bastidores. Eu acredito que os caras tenham muito respeito. Porque a figura da comissão técnica ali, do treinador, ela tem que ser respeitada. Porque é o cara que te põe e te tira. Né? Sim. É o cara que tá ali no dia a dia, que tá vendo se você tá bem, se você não tá bem. Tem a parte toda de saúde do clube, que cuida do atleta. Acredito que a imagem ali da TV, o que transmite, é uma coisa. Eu acho que no dia a dia pode ser outra, né? A gente não tem essa noção na mais alta esfera. Eu não sei falar como que seria um Neymar nos bastidores, né? Aproveitando isso aí, aquela cena do Ganso, que a hora que o técnico foi tentar substituir, ele falou, não... Campeonato Paulista. Ficar, né? Eu vou ficar. Como que você vê aquela cena? Porque você como treinador observar que o cara tá ali, ou ele é muito confiante, ou o momento ali tá propício para esse tipo de realidade. E também tem a questão da humildade também, talvez na hora do técnico observar, falar, pô, às vezes a condição física do cara também tá querendo ali entregar melhor, enfim. Como que você faz essa leitura? Porque o cara meio que entre linhas ali deu um afronte ali, porque várias câmeras filmando ele, não, eu fico. Eu acho que a gente tem dois lados, né? Tem um lado ali, parece que ele desrespeitou o treinador, né? Que fica meio chato. Mas tem um lado também do cara, que a gente acabou de falar sobre a questão... as pessoas também têm um pouco mais de... Aquela palavra que a gente estava... Empatia? Não digo empatia, mas Cara, me fugiu a palavra. No quesito, assim, de debater. Né? Crítico, né? Crítico a palavra, né? Seria crítico. O cara se sentiu bem, né? Ele estaria bem naquele momento, viu que poderia ajudar e ele realmente é craque, né? Então, ele... E naquele jogo em específico naquele jogo em específico ele ajudou o time. Então, acredito que nesse ponto aí foi assertivo. Traz a questão agora aqui, a mais polêmica. Thiago Silva e o Renato Gaúcho lá no intervalo da pausa da água. E o Renato, ele teve a humildade de ouvir o Thiago. Né? Ele poderia muito bem falar, não vamos fazer. Vamos continuar aqui com a estratégia que eu estudei, eu quero que faça isso. Mas ele ouviu os caras, viu que tinha algo bom e aceitou. Eu acho que também em alguns momentos a gente tem que trazer a humildade, né? Calçar a sandalinha ali e ouvir, porque quem tá ali dentro do campo também traz orientações. Eu sempre converso com os meninos, eu falo, o que você tá vendo no intervalo ali do jogo? O que você tá vendo que a gente pode melhorar ou o que a gente tá fazendo de bom? Porque a minha visão da lateral ali é uma, e o menino que tá centralizado ali dentro, sofrendo a pressão, recebendo a bola, jogando, é outra. Né? Isso não vai me deixar maior ou menor ouvir o garoto, né, no contexto. Agora eu já vou te passar, para ser sócio do AR Sport, tá aberta a vaga ou não? Pra sócio? Porque, pelo jeito os sócios são São Paulino, eu sou São Paulino. Só tricolor. Olha, tem que ter disponibilidade de tempo. Se é São Paulino, vai, Célio.
Então, dentro desse contexto que ele estava falando uma vez, recentemente, o Bellingham também, ele recusou a sair, acho que foi no time da Inglaterra, mas Renato Gaúcho, ele é um desses técnicos de altíssimo nível que a gente tem no Brasil, que é um questionamento de quem vai ser técnico da seleção. Agora tiveram que buscar alguém lá, todos, parece que é português e o que mais que é aqui no Brasil que é bom. Acho que é a época dos argentinos, né, também. Argentinos. E é momento. E o Renato Gaúcho, ele é um cara diferenciado mesmo? Para se manter há um bom tempo no alto nível, o cara tem que ser diferente, né? Ele sai de um clube grande e vai para outro clube grande. Principalmente você vê ele parado, né? Ele tava esses dias atrás no Grêmio, veio pro Fluminense, passou por Flamengo. Então, pelo a gente vê as resenhas, né, de atletas aí nos podcasts da vida, os caras elogiam ele, né? Que ele é um cara parceiro, que é um cara de grupo, tem aquela resenha dele mais descontraída e às vezes acaba trazendo um ponto positivo pro... Não foi sorte ter ganho do Internacional, não, da Inter, não, né? Ah, não. Foi jogo mesmo, foi estratégia, foi ele... Um jogo que ele deu um nó na estratégia da Inter. Eu achei que o Fluminense fez acho que um dos melhores jogos deles, assim, na temporada. Dentro das limitações que a gente tem no futebol brasileiro, né? Sim. Dentro do que a gente já comentou ali atrás, questão de grana, de investimento e tal, o Brasil tem um investimento menor. Mas a gente jogou ele jogou, né, no caso, as condições que ele tinha, né? Nem sempre, né, a técnica é a primeira ali, a estrutura, né? A parte financeira, hoje, para o Brasil, é o fator decisivo aí nos clubes, porque a safra de jogadores técnicos bons aí, tem muito gurizado. Eu acho que o brasileiro em si, né, você deve fazer parte daquela função de olheiro também. Dependendo um jogo de várzea que você tem ali, você já sabe identificar quem que é o guri ali que vai te encaixar no teu time, né? Assim, sim. Mas não é só esse lado de ser um bom olheiro e captar o melhor. Também tem a estrutura ali. Como que é a questão estrutural para você hoje? Você falou que o Grêmio Prudente ele está bem estruturado ali. Como que é essa questão estrutura de clubes brasileiros? E também aqui do interior, Presidente Prudente, estamos falando especificamente do Grêmio Prudente. Você deu aquele contexto, né, dos valores financeiros e etc. Mas você também falou a palavra da entrega, né, dessa questão. Eu acredito que isso, se a gente perder esse ponto, vai ser muito ruim. Hoje em dia, a técnica, lógico, a técnica e a dedicação é importante. Mas você pega a questão de jogadores argentinos, eles são técnicos, mas os caras se entregam de corpo e alma, né? Então acho que esse é um fator que nós brasileiros a gente acabou se perdendo ali com o passar dos anos, né? Talvez um pouco da arrogância, porque a gente foi pentacampeão, então onde chega, o Brasil é pentacampeão, mas foi em 2002, né? Quantos anos já se passaram? Então acho que a gente pode talvez colocar a sandalinha ali da humildade e voltar um pouco atrás para a gente poder suprir esse contexto. Você perguntou relacionado à categoria de base, a gente vem num momento que a mudança ela é bem drástica, né? Antigamente o menino ia para um clube e ele ia por extremamente talento, né? E não se pagava nada, um clube grande, vamos supor, sei lá, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, e ele chegava até lá nesse clube e o clube mantia ele através do talento dele. Hoje tem clubes menores e talvez, vamos supor, você tem um filho, teu filho tem 15 anos, tem uma condição razoável de jogar e o clube te pede dinheiro para te manter lá dentro, né? Eu não acredito muito assim nesse contexto, porque se você tem talento, você tem que usar o seu talento para você chegar a um lugar mais distante, né? Aqui no Grêmio não se cobra nada. Então o menino que ele é aprovado, ele é de uma região mais distante, ele vai ser alojado, ele vai ter o local para ele dormir, ele vai ter as refeições, ele vai ter o transporte, ele vai ter o treinamento, vai ter a questão da escola. Então acredito que é você investir no talento, né? Acho que seria mais ou menos a frase. Então, mas o Grêmio, para chegar nessa estrutura de manter também ali, tem que ter o pé a visão estrutural também, né? Bom, hoje o Grêmio ele foi estruturado para que tenha esses jovens ali, esses atletas bem acomodados, porque é uma estrutura também que tem que ser dada atenção, né? Com certeza, né? A gente tem lá já tem a questão da psicologia, temos assistente social, temos os treinadores, a parte de
organização, as operações ali do clube. Então é uma estrutura que ela vem melhorando, né, a cada ano para que possa atender melhor esses jovens, né? E sem perder esse pilar que você preza. Sem perder o pilar que a gente preza, que é a questão da entrega, da dedicação, porque não adianta nada eu ter o melhor possível ali de material e eu não ter o material humano que vai se entregar pelo contexto, né? Roberto, Alisson, nós estamos aí há mais de meio século, cara, sem ter equipe da nossa região no futebol de elite do Brasil. O que acontece com a gente, cara? Conosco aqui, com a nossa região. A gente vê Mirassol recentemente, são cidades assim, 1/3 de Prudente, Novo Horizonte. Tem cidades aí que são competitivas, né? Araçatuba, oscila. Aqui o Grêmio Prudente teve uma época aí, né, que ele acomodou aí a Série A, não foi? Eu acho que ano que foi? Esse foi em 2011, 12, né? É. Mas esse não é o Grêmio, atual. Era né? o Grêmio Barueri, Era o né? Grêmio Barueri verdade, que veio de transferência pra cá, E né? deu um nhaca quando ele chegou aqui que não sobreviveu, né, cara? Não. Como o Barueri, né? Acredito que seja fator financeiro, né? Eu não conheço, naquela época eu não fazia parte desse contexto, mas acredito que pode ser fatores financeiros. E é difícil você manter um clube. A gente acha que é uma coisa muito tranquila, mas o consumo é alto. Sim. Né? Você imagina ali 4, 5 categorias de base comendo, café da manhã, almoço, jantar, uma outra refeição, transporte. Final de semana passado nós fizemos 4 viagens, né? Fomos para Guaratinguetá com o Sub-17, com o Sub-15 para Novo Horizonte, Sub-20 acho que foi para Tietê e o profissional foi fazer um amistoso com o Mirassol, um amistoso treino. Então, 4 ônibus viajando, 4 comissões, alimentações. Então, eu acho que isso pesa bastante, né, nesse contexto. Para que você chegue na elite, né, igual você estava perguntando. Tem algumas cidades, assim, que até o poder público, as prefeituras se envolvem, mas as prefeituras estão com problemas pessoais para elas se manter, né? Não tem como se envolver esses negócios assim e ter dessa maneira e a gente ter sucesso no longo prazo, né? É verdade. Porque tudo muda a gestão, muda a mentalidade. É que você citou alguns clubes que chegaram, né, agora no cenário nacional. A gente lembra do momento, né? Mas, por exemplo, essas equipes, elas estão batendo ali na trave há alguns anos já. E para chegar na elite, tanto do Campeonato Paulista quanto do Campeonato Brasileiro, são anos. Imagina que hoje acho que tem a 5ª divisão do Campeonato Paulista, são 5 divisões, né? O Grêmio está a um passo de chegar na 1ª divisão. Esse ano, na verdade, a gente jogou A2, o primeiro ano, se manteve na A2, né? Que acho que isso é importante. E o estado de São Paulo, eu acho que a competitividade é maior. Todo mundo quer estar no estado de São Paulo. Então, alguns outros estados, você chega muito rápido à elite. Mais fácil o caminho. Às vezes tem menor número de times, né? A competitividade desses times são mais baixas. Os atletas também são de nível um pouco mais inferior. O estado de São Paulo, eu acredito que seja o berço, né? O ouro aqui do esporte. Né? Nosso trabalho hoje aqui em Prudente é sólido, é uma coisa que gera esperança pra gente no futebol profissional. Sim. Estamos jogando, o Grêmio está jogando a Copa Paulista, o ano que vem volta a jogar a Série A2. Imagine, é campeão ou é vice-campeão, está na 1ª divisão do Campeonato Paulista. Teremos aí, quem sabe, um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras. Uma profecia sua aí. Quando que o Grêmio vai para a 1ª divisão? Difícil falar, né? Mas a gente torce, a gente trabalha para ele. O profeta do São Paulo era o Hernanes. O Hernanes, ele tem um time dele, né? Foi ele que... Não. Qual que é do São Paulo que teve recentemente o Itu ali? Eu esqueci o nome. É o Juninho. É o Juninho. O Juninho Paulista, né? Do Ituano. Ituano, né? Acho que é isso. Vai aí, ó. Fala da profecia, vai. Estamos na esperança. Trabalhando para isso, né? Eu acho que... eu entrei para trabalhar no Grêmio em 2022, né? No ano que eu entrei, subiu da 4ª divisão para a 3ª, né? Então a gente vem de vários acessos. Aí da 4ª para a 3ª, da 3ª para a 2ª. Faz quanto tempo isso? 2022 eu entrei. No ano que eu entrei... Pô, isso é rápido, né? Foi rápido. Você deu sorte, hein? Continue dando no grau, pô. No grau. Bom. Mas e qual que é o fato ali? Às vezes a família chega em você e fala, pô, meu filho
eu quero que emplaca. Você já teve um impacto ali de, às vezes, a família do atleta querer colocar você numa saia justa e você vê que o feedback não é aquilo que a família... Ou, enfim, o que você teve um caso assim que complica de você, de bate-pronto, ter que falar, vai? Olha, eu prefiro falar a verdade, por mais que ela vai doer. Sempre falo para os meninos, eu falo, ó, não gosto de mentir para vocês. Treinamento, no dia a dia ali, a gente costuma falar, ó, esse é o caminho, a gente vai tentar assim, mas tem a convicção que pode não dar certo, né? Os familiares, a principal pergunta é, meu filho vai ser jogador? Essa é a principal pergunta. Eu falo, não sei. Tem 12, tem 13, tem 14, ele pode chegar daqui um ano e desistir, né? Ele tem um potencial. Tem alguns que realmente têm o potencial. O menino tem ali os traços que a gente almeja para buscar o profissionalismo. Mas os fatores do meio são vários, né? Que pode fazer desistir. No passado a gente teve 2 meninos, né? Eram muito bons, eles eram titulares na minha categoria, a gente jogou o campeonato estadual, fomos na final do estadual, ficamos em 5º no estado, a 5ª melhor equipe, né? Empatamos com o São José num jogo que nos levaria ali para as decisões, e depois ali eles iam subir para o sub-15, todos esses meninos iam subir para a categoria sub-15. Ambos disseram que não queriam mais, por conta do cansaço, do sol quente, de treinar todos os dias, né? E meninos que tinham condições de se manter. E nessa hora a família, onde entra? Então, alguns aceitam. Tem familiar que fala, meu filho não quer, então tudo bem. E tem pai e mãe que não, que fica triste, fica chateado, que envolveu tempo, envolveu dinheiro, e, né, sonhou junto, e aí o familiar vai ter que se construir. E algum menino tentou refrescar a tua memória, tipo assim, você não colocava ele pra jogar, te perguntava, você sabe quem que é meu pai? Aparece algumas situações. Na verdade, os meninos são bem de boa, mas o familiar, às vezes, ele quer se impor, né? Poucos casos, tá? São poucos. Mas aí a gente coloca a pessoa no lugar, fala, cara, aqui a gente trabalha assim, se não tá feliz, a porta tá aberta aí. Qual que é o aluno que te marcou uma história ali marcante e ficou para você como treinador, para você que é acostumado de colocar, encaminhar caráter, essa técnica junto com aquela entrega e lançar numa base aí futura próspera? Qual o aluno que te marcou assim? Te lembra? Alguém que foi aquela história de superação que você fala, pô... Eu vou te falar em 2 extremos, tá? No extremo de meninos que estão encaminhados, que estão em clubes grandes, são 2 exemplos que passaram lá pelas minhas mãos, e exemplos de meninos, eu comentei com o Célio que eu trabalho no Cristo Rei num projeto social que chama Casa da Criança, né? A Casa da Criança foi a minha abertura. Comecei a fazer estágio lá, me tornei professor lá dentro, e lá no contexto social, os meninos iam fazer o futebol para sair da rua, para não se envolver com droga, para não se envolver com problemas da sociedade. E hoje eu encontro vários casos, estou dando um treino lá ainda no mesmo lugar, na Casa da Criança, esses meninos passam lá com o filho no colo, ô professor, lembra naquela época que a gente treinava com você, ó, igual esses meninos, ó, hoje a gente está trabalhando, ó, meu filho ali está com 3 anos. Então esse é um ponto que me alegra muito de ver que o conteúdo futebol salvou a história de vida daquelas pessoas, né, no contexto social. E no contexto profissional, tenho 2 meninos que são bem atuais, né? O Lucas, que é um menino que ele tá no Sub-17 do Santos, passou com a gente aqui no Grêmio no Sub-12, Sub-13. Era um menino, cara, que treinava com muita dedicação, né? Todo mundo olhava para ele, assim, os clubes grandes, falavam, pô, um menino pequeno, ele não é um menino de uma estrutura física muito avantajada, e ele, na sua força, ele na sua entrega, ele vem se superando e tá lá, tá jogando. Qual que é o nome dele? Lucas Camargo. É o filho da Luciana? Ele mesmo. É o neto do treinador também? Não sei quem o avô dele. A Luciana é a mãe. E o pai, o Leandro. Passou com a gente na base do Grêmio. Que bacana. E foi pro Santos. E tem um outro menino também que passou com a gente, ele é de fora, né? Ele é de Epitácio, ele ficou com a gente ali uns 2, 3 anos. E foi pro São Paulo, ele tá no São Paulo. Ele foi o maior artilheiro da categoria Sub-13 da história do Campeonato Paulista. Acho que ele foi acima de Hendrick, de Rodrigo, o ano de 2023, se eu não me engano. Números expressivos. Números expressivos.
a gente acredita que vá vingar, né? Ele até foi convocado para a seleção sub-15 agora, seleção brasileira sub-15, e são histórias assim que passam, né, pela gente. Eu tô resgatando aqui a imagem da mãe para ver se é essa aqui. Ela teve na nossa bancada, Lu? É essa aqui? Não, essa é a mãe do Lucas, ele tá no sub-17, esse é a filha do Horácio. Isso. É do Horácio, professor Horácio. Professor Horácio. Esse Lucas é o Lucas Castro. Também o menino tá indo bem, né? Atleta nosso, menino que tá indo bem no sub-17. Tá com a gente lá no sub-15, sub-17. Menino muito dedicado, menino do bem, cara. Bacana. Histórias que marcam, né? É que os pais que estão nos assistindo aí, levando a consciência nesse tema esporte, saiba o seguinte, você querer que seu filho vá e seja um futuro profissional, né, do esporte aí, um jogador, né, vamos falar, o jogador destaque, mas tem o trilhar que a base hoje, que o Alisson defende, é exatamente aquela base pé no chão, para lá no futuro, a hora que ele entrar exatamente um caldeirão de pressões e vários momentos de variáveis que vão ocorrer, que ele tem a base, né? É o que você preza, né? Desde o início, essa base bem estruturada para saber o peso da responsabilidade. Sim. Aonde vai chegar. Então, os pais que nos assistem agora, saiba que aqui em Prudente tem o quê? Próximo alguém que preza por essa qualidade. E hoje um contrato ali diretamente fechou, como que é? Tem um caso em específico de contratos que o clube já veio, já fechou? Tem alguém aqui, assim... Você fala... Esse contrato com esse jovem que já tá na base, já tem um... Esses dois que você falou... Esses atletas, eles saem, né, com o aval do clube, né? Como eles já estão no contexto, aí aí é a negociação do clube. Isso, é com o clube. Aí é o clube que detém. Ninguém sai como se diz, pelas portas do fundo, a não ser que tenha alguma situação por fora que a gente não entenda. Mas a ideia é estar dentro do clube, estar jogando pelo clube, precisa vir conversar com o clube, né? Porque senão todo o esforço que teve com esses meninos foi jogado fora, né? O clube investe no atleta, né? É o treino, é a alimentação, é o dia a dia ali. Então precisa ter esse respeito. Senão seria só o famoso barriga de aluguel, né? Você vem ali, consome e vai embora, né? Aí vira literalmente a casa Mãe Joana, né? No popular. Fala, Célio, a gente tá indo quase pro finalmente, a gente vai ter um momento bem polêmico aqui agora. Outro dos que teve aqui, vai. Bom, Roberto, eu sou de uma geração que os pais autorizavam os professores da pescoção. Não fala isso. Sofrer esse processo. Era pescoção, régua. O professor tinha um estoque de régua. Eu tomei quando eu era moleque. Eu acho que ele não chegou a essa Não é da geração. Não. Então, era radical. Eu até lembro uma vez, minha mãe foi me dar uma vassourada, eu abaixei, cara, a coisa ficou pior ainda, cara, depois. Mas, assim, aquilo era tudo normal. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. E você hoje tá lidando... Você lida com a geração Z, com a geração Alpha. Essas pessoas são, às vezes... Alpha? É Y, pô. ZY. É o alfabeto. Estamos no alfabeto grego, né? Já entrou no alfabeto grego, né? Porque... A inteira. Essa geração Z aí, que é desses 17, 18, né? E também essa... Não é a Alpha que é a próxima? Não sei, é uma dessas daí, mas... Você tem que lidar com essas pessoas que são nativas na internet, essas pessoas que muitos são filho único. Em casa era 5, na tua casa era quantos? 2. E na tua? 2. Na do Renan era 5. 3. Então, hoje está reduzindo esses meninos, usando uma gíria que estão ficando mais mimizento, né? Mas é mais desafiador lidar com eles. Eles são da geração do digital. Como que é você lidar com essas gerações? Você trabalhar para eles crescerem, para eles desenvolver valores, para eles te respeitarem, porque você tem que exercer liderança. Porque antigamente, na sala de aula, tinha esses exageros. E mesmo que você seja um técnico, fala, mas não estou na sala de aula. Mas você é um
é o mestre, né? Você está ali sobre uma liderança. E esses meninos, eles chamam as pessoas de você, antigamente chamava de senhor. Antigamente eu sou da geração que eu pedia a benção, entendeu? O que é lidar com essas pessoas hoje em alto nível? Olha, a minha galera ali, pelo menos os que estão comigo, tanto no contexto de clube e da escolinha, a gente não tem problema. Só que a gente deixa claro como a gente trabalha. Entrou no nosso contexto ali, ó, funciona assim, aqui tem regras, a gente vai lidar dessa forma. Não tá legal? Então, infelizmente, né, você tem a condição de procurar um outro lugar ou você se adequar ao formato do trabalho ali. Não tem, assim, problemas específicos, assim, de atrapalhar no contexto, desobedeceu, desrespeitou, um caso ou outro a gente chama para conversar e acaba se resolvendo de uma maneira tranquila. Eu acho que é meio natural, né? Você percebe que eles são necessitados de disciplina e cobrança, não são? São. Eu falo isso um pouco com uma certa experiência prática. Lá no bairro Maré Mansa, no ano de 2019, 2020, antes da pandemia, estávamos com um projeto social lá no bairro. Sim. E a média de uns 100 jovens cadastrados lá, futsal. Karatê e futsal. E era isso, a gente dava a letra ali de como funcionava e aquele que quer escorregar, chamava ali, ele sabia ouvir. Então, hoje eles são carentes dessa cobrança ali que talvez está deficiente em casa. Eu acho que volta nas primeiras palavras que a gente começou aqui, questão familiar. Independente de como que é, né, a estrutura ali da família, se perdeu isso. Né? O horário para dormir, o horário para ir para a escola. Sim. Eu brinco com eles, né, vocês vão sair de férias, não vão dormir até 1h da tarde, teu corpo vai se adaptar a isso e quando você retomar vai perder um determinado tempo para se adaptar no que estava acontecendo, né? E isso não é um problema meu como treinador ou professor, isso é um problema familiar. É o pai, a mãe, ou a pessoa que cuida que precisa ensinar o filho que ele precisa tomar um banho, que ele tem que se cuidar, que ele tem que estudar, que ele tem que ir bem na escola. A gente fala, né, no dia a dia eu falo, quase todo treino eu falo sobre essas questões. Mas a gente fala de uma maneira global, com 25, 30 meninos. Mas na hora do vamos ver ali, como se diz, a família precisa entender isso, né? A gente, voltando para a escolinha, às vezes a gente perde um aluno ou outro por esse aspecto. Porque o pai e a mãe não gosta que, às vezes, cobra do aluno. Chamou a atenção lá do meu filho, falou um pouco mais alto, né? Mas tá ali dentro, ele precisa respeitar as regras daquele ambiente, né? Cada lugar, acho que a gente tem uma forma de enfrentar, né? A igreja a gente vai de uma forma, né? No churrasco a gente vai de outra. E no futebol uma outra forma. Mas cada uma tem as suas regras e o respeito ele tem. Então vocês devem ter eventos assim só para os pais, para vocês conversarem, alguma palestra, conscientização. Sim. Porque isso auxilia bastante, né? O pai tá não só olhar ali na beira do campo, olhar a atividade em si, participar também desse processo mesmo, que eles sejam pessoas bem-sucedidas, que eu imagino que você deva ter uma boa clientela comparado. Eu dei aula no Senai. Nossa, lá no Senai era assim, ou você estuda ou vou te pôr no Senai. Então, já era uma ameaça que eles faziam pro menino. Ou vai. Hoje não, os meninos que vão pra escola, a maioria deve ir porque gosta, né? Mas a classe social acaba interferindo também, assim, nessa formação, né, que eles trazem. Eu acredito que a questão do esporte, ele tá começando a se elitizar. Acho que a palavra seria mais ou menos essa. O menino lá da periferia, ele tem dificuldade hoje de chegar no clube. Porque ele tem que começar cedo, né? Para ele ser um atleta de elite. Ele tem que começar, qual que seria o ideal, a idade para começar? Pelo menos ali, brincou na escolinha, né? Eu falo assim, de uns 6 até uns 12 anos. Ele vem brincando ali na escolinha. Entra ali no 13 pro 14, ele já começa a ter que ver se é isso que ele quer. Porque senão vai ficando muito tardio. Vai perdendo as fases do desenvolvimento. A gente fala ali que os 12, 13 anos é a fase do desenvolvimento ouro, né? E se perde isso, o menino chega lá com 16, 17 anos, é difícil a gente fazer ele melhorar. Ele evoluir para chegar na elite. Pena que a nossa prosa está indo finalmente. Fala um pouco só desse momento, o encontro com o Rafael, a R Sport, que é uma missão. Eu vi que o Rafael também tem uma missão aqui nessa parte do esporte. Como foi para vocês esse encontro
E difundir, né? Levar um pouco mais para outras esferas aqui de Prudente, a R Sports. Ó, o Rafa, cara, é um amigo meu, um parceiro mesmo, conheci ele na faculdade, no ano de 2009, a gente entrou na Unesp, e ali tem todos os públicos, né? E aí cada um vai se encaixando onde a tampa da panela bate, né? E a gente se encaixou, um dava carona pro outro, ou ia de ônibus pra faculdade, estágios, a gente participou nesse processo muito tempo junto, né? Eu comecei a trabalhar numa escola que se chamava Futebol Arte, existe, né? Sou muito grato ao pessoal do Futebol Arte, onde eu iniciei, e levei o Rafa para trabalhar lá comigo, e a gente continuou esse ciclo forte, né? E aí os anos foram passando, veio a pandemia. A pandemia acho que foi o X da questão ali, a escola lá precisou parar, a nossa renda praticamente zerou, e aí a gente começou a pensar ideias, né? Pô, 30 anos aqui, o que eu vou fazer na minha vida? Casado, eu preciso ter algumas outras referências, né? Eu comecei a atender alguns públicos individuais, a gente ia na casa fazer o tal do personal soccer, né? Que é o que tinha na época da pandemia ali, individual e tal. E foi um negócio... Modo sobrevivência. Modo sobrevivência. Muitas descobertas nessa época. Ah, e foi um negócio que começou a dar muito certo, começou a ter muito aluno e tal. E o Rafa também começou a fazer um pouco, e aí a gente se juntou e aí falou, mano, vamos nessa, vamos criar o AR Sports, vamos trabalhar, vamos estruturar. A gente já sabe uma boa parte do caminho, né? A gente tinha noção ali de professor, do dia a dia, a gente não tinha muita noção administrativa, porque o mundo não ensina isso pra gente, né? Como administrar, então a gente vai descobrindo no dia a dia o que é bom, o que é ruim, e vem dando certo, graças a Deus, né? Temos um público-alvo voltado nisso que a gente falou, que é formação de pessoas melhores. Lógico, quem se destacar, quem a gente perceber que tem uma certa aptidão, a gente encaminha para outras condições, e a nossa missão é essa, cara, é melhorar os meninos, ter o nosso emprego, obviamente, né? Ninguém nega isso, mas o contexto é esse, de escola de futebol, e a gente vem batalhando. E esse posicionar nesse universo hoje, que está muito tecnológico, como tem sido para vocês? Eu acho que é fundamental. O Rafa, ele toma mais à frente, né, nesses cuidados, né, da página. A gente tem a página do AR Sports, que ali a gente faz as divulgações, né? Acho que o nosso público vem muito através também da rede social. Muita gente procura, até mesmo o WhatsApp, o Instagram, para conhecer, né? Ah, gostei do que falaram da escola, entra em contato, vai lá, faz uma aula experimental, conhece o trabalho, né? A gente não gosta de ficar criando ilusões nas pessoas. Eu sempre falo, você entrou aqui para a escola de futebol, você entrou aqui para melhorar o teu futebol. E a maioria já entra, meu filho quer ser jogador de futebol. E aí, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, olha, calma, vamos ensinar ele a jogar. Se você está procurando a escola, a gente vai tentar melhorar ele, mas não cria essas expectativas, porque é algo muito macro, é algo muito grande, então foge do nosso controle, né? É aquele negócio, né? Cria porco, cria galinha, mas não cria expectativa, né? Essa questão da tecnologia, como que a tecnologia está influenciando o futebol, os esportes? O que veio de bom com tudo isso em termos de... Você quer falar do VAR? Do VAR, do cuidado com a saúde, às vezes de você ver que a pessoa tem um porte ou não tem. A tecnologia, eu acho que ela é muito mais vantajosa, né? Ela traz benefícios, que nem testes, avaliações, coisas que vai ajudar o atleta, né? E vai ajudar os adolescentes, as crianças no contexto também de escola de futebol. A mídia, né, para você poder divulgar. Antes, por exemplo, você tinha um trabalho para chegar do outro lado da nossa cidade, demorava um determinado tempo, que era o tal do boca a boca. Né? Joguei na escola do Roberto. Até chegar lá, demorava um tempo. Hoje não, joguei na escola do Roberto. Procurei aqui, tá na mão. Né? Só que também tem os pontos negativos. O menino passa horas nisso aqui, ó. Atrapalha muito, talvez, na concentração na hora que ele tá no campo, né? Alguns que às vezes não tem um contexto familiar, ele dorme muito tarde. Qual que é a regra lá na concentração para isso aí? Quando a gente viaja, né, que vai jogar para fora, exemplo, vai jogar num dia de manhã, 10 horas ali, ó, dá o tchau pro teu pai, pra tua mãe, desliga teu celular,
guarda teu celular, que no outro dia tem jogo, né? Eu acho que já tá de bom tamanho. Se ele dormir às 10 e acordar no outro dia às 6, deu 8 horas de sono, que é o ideal para um atleta, né? A gente não costuma ficar lá, vou tomar teu celular, que eu acho que assim, se você quer ser um atleta, você precisa ter disciplina, né? Mas a gente sempre reforça. Mas a gente toma de vez em quando? De vez em quando guarda. Daquele que não sabe controlar, a gente guarda. Avisa o pai, ó, guardamos os celulares e vamos descansar que amanhã tem jogo. Bacana. Agora tem um momento que a gente aplica aqui, eu acho que você viu o Rafael falando, né? Sim. Que é o momento choque. Você falar de choque de consciência, trajeto teu, esse trajeto familiar, quando vem à mente a palavra choque. Pronto, nossa! Vamos choque. Esse na mente que a vida nos pega e pede, opa, ou vai, ou racha, enfim, qual que foi pra você que você pudesse compartilhar aqui? Cara, eu na verdade, assim, o que eu trago, assim, até para uma experiência, eu venho de um bairro simples, de uma família simples, continuo com as minhas características, mas eu acredito que o estudo e o esporte mudou a minha vida, né? Poderia muito bem não ter estudado, não ter feito faculdade. Hoje eu tenho 2 faculdades, tenho pós-graduação, tenho licenças da CBF. Para poder trabalhar na base, precisa ter licença da CBF. E lá com 14, 15 anos eu nem imaginava, né? Só que o meu pai e minha mãe sempre falavam, estuda, 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 vai atrás, corre atrás, independente da condição que a gente tinha. Talvez a gente tinha um alimento muito simples, uma roupa muito simples, mas eles tinham essa visão de passar para mim e para o meu irmão que poderia melhorar, e a gente acreditou. Então, para mim, o choque seria isso, da gente poder acreditar onde a gente está, né, independente se é na mais alta esfera financeira ou na mais baixa, que a gente tem capacidade, só que a gente precisa batalhar muito, acordar muito cedo, dormir talvez muito tarde e engolir muito não, né, que eu acho que é uma grande dificuldade da geração atual, e respeitar as pessoas para que você possa chegar nos lugares melhores, né? Não respeitar só, vou respeitar só porque ele ali é um cara referência, não, respeitar porque realmente tem que respeitar a hierarquia, né? E a hierarquia. Então acredito que isso aí possa fazer a diferença na vida dos jovens, né? E quando você fala dessa consciência hoje, que você colhe frutos, qual a mensagem que você daria diretamente, por ter experiência de alguns que eram talentos potenciais e infelizmente se perderam por causa, às vezes, de bases simples aí que você tanto preza? Que mensagem poderia transmitir para esse jovem que às vezes está achando aí que está fazendo tudo, mas não está vendo muito resultado? Qual que seria uma mensagem um pouco mais esperançosa? Mensagem esperançosa seria na questão de se manter forte, né? Se dedicando no que você está fazendo, levando outras opções lado a lado, que a gente sempre fala do estudo, né? E batalhando pelo teu espaço, buscando algumas referências, né? Aquilo que eu citei, olha o teu companheiro que às vezes está no teu lugar, por que ele está no teu lugar? O que ele faz diferente de você, né? Para ele estar no teu lugar, em vez de você apontar que problema talvez seja a comissão técnica, o treinador e etc. Então, acredito que a gente precisa tirar aquela visão tapada aqui, né, e abrir para um leque maior para a gente poder ver o que tem de melhor e poder aproveitar desses exemplos, né? Realmente, falei para o Rafa também que a gente vai estreitar esse contato contínuo aqui com a bancada. Contigo não é diferente, já está aberto aqui o nosso espaço aqui. Talentos jovens que quiser vir aqui compartilhar com a gente, ou outros, enfim, qualquer momento que você queira externar, produzir conteúdo que vá agregar aí, né, nessa parte que você defende, que é a base, treinamento, que é a base mesmo, com fundamentos sólidos, fique à vontade, aqui a nossa bancada aqui está aberta para elevar a consciência de vários momentos aí que são importantes para a jovem sociedade no modo geral. Sim, eu agradeço pelo espaço de vocês para a gente poder bater um papo, né? Um papo tranquilo, sadio.
Nossa, eu tenho duas pessoas que eu acho que poderiam agregar bastante aqui para vocês, voltado nessas questões de base, de contexto familiar, de formação, e são os coordenadores lá. O Alencar é o coordenador da base, né, do Grêmio Prudente, e nós temos o Luiz, que é o ex-goleiro do Grêmio, e agora ele também trabalha nesse processo de formação, e coordena também as estruturas lá do profissional. São duas pessoas que acho que acrescentariam bastante aqui para vocês. Têm muito mais experiência do que eu, são atletas, foram, né, atletas de alto nível e estão nesse contexto aí, lidam com os atletas, com as famílias também. Bacana, já deixou 2 nomes fortes. Sim. Aí. Já estendeu o convite. E você conhece o Breno? Breno, doutor Breno? Ô, Breno. Vamos trazer o Breno. Ó, Breno, eu ano passado convidei ele, mas ele tava nas agendas corrida dele aí, mas o Breno também é um do time ali que eu vejo que agrega bastante. Nossa, o Breno tá em todas as correrias. Ele gosta do esporte demais, né? Tá sempre lá com a gente, tá nas categorias de base, tá no profissional, conversa, alinha as coisas, é uma pessoa que tá ali pra somar, né, no dia a dia. Maravilha, fala, sério, considerações finais aí, depois já vou passar para ele. Legal, Roberto, eu queria agradecer o Alisson nessa conversa tão produtiva e queria que ele deixasse uma mensagem final aí, principalmente para essa meninada. Isso aí serve também para verada também, que nem eu, né? As questões da importância da inteligência emocional, da disciplina, da dedicação, sabe, da fé, dos valores. E você deixar a sua mensagem fechando isso aí para nós. Aqui a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores, né? Eu acredito muito nas coisas de Deus, cara. Eu acho que a gente não chega a lugar algum sem a proteção de dele. Até os meninos precisam de Deus, né? Precisam. Independente, né, da religião ou da crença da pessoa, né? Isso pra mim não vem ao caso e não vamos entrar nisso. Mas as pessoas precisam ter algo. Eu acredito que fé é algo que você acredita sem ver, né? Eu falo muito isso pra eles. Vocês precisam acreditar, né, que as coisas vão dar certo, né, ter um momento seu ali no seu interior de você se apegar às suas orações, naquilo que você acredita, para que as coisas possam dar certo, né? Por tudo isso que a gente faz, de treinar, de dar as opções, de ter o equilíbrio emocional, mas a gente não é maior do que aquele que está lá em cima, então a gente precisa dele para a gente poder sobreviver, né, e atingir os nossos sonhos. Acho que fica mais fácil ao lado do Criador. Para operar em alto nível, a questão emocional também é fundamental, né? Fundamental. O equilíbrio, né? Você está ali num jogo extremamente importante, sei lá, você tem um pênalti, você vai bater esse pênalti, você não tem equilíbrio, você perde a oportunidade de ganhar uma partida, né? Ou até mesmo de defender um pênalti, ou até outra situação do jogo ali que você acaba errando e acaba atrapalhando o contexto coletivo, né? Você perde, depois você tem que continuar lidando que não acabou ainda a partida, né? E fica marcado, né? Os cortes da vida hoje na internet aí é facinho, né? O goleiro tomar um frango. 10 minutos depois tá lá na internet. O Zica errou o pênalti. Aí a França avançou e o Brasil ficou, né? É isso. Bom, se o futebol é o esporte mais amado do Brasil, o trabalho de base é o coração dele. Alisson, obrigado por mostrar que o verdadeiro jogo começa nos bastidores, na disciplina, no exemplo e no sonho de cada menino. Que Prudente continue revelando não só atletas, mas grandes homens. E você que ouviu, curta, comenta, compartilhe com alguém que acredita que o futebol também é a formação de vida. Obrigado, Alisson, mais uma vez pelo convite aceito. Eu que agradeço. E a bancada está aberta aqui para a gente produzir conteúdo de alto nível aí, naquilo que você precisar. Perfeito. Lá dentro da base, seja também com os negócios, enfim, estamos aqui. Muito obrigado, tá, pelo carinho de vocês, atenção. Produzir conteúdo é importante, porque às vezes tem gente que nem conhece, né, não sabe o caminho que está indo, quer por aquele caminho, mas não sabe para onde vai. Então a gente pode somar um pouquinho, né, uma porcentagem pequena, mas eu creio que a gente possa somar com as pessoas aí. Obrigado, Célio. Mais uma vez, obrigado. Curta, comenta e compartilhe. E sabendo que quando você tem consciência, você entra e sai de qualquer lugar sem ficar refém e nem além. Boa, boa. Obrigado, meu irmão. Obrigado, galera. Boa. Um abraço.